Simbora estudar! Famigerado Guimarães Rosa. Continuamos aqui analisando as obras do vestibular UEM 2024, tá? Do Guimarães Rosa nós já analisamos A Terceira Margem do Rio, tá? Sorogo, Sua Mãe e Sua Filha e agora Famigerado, esses três contos que pertencem ao livro Primeiras Histórias. Famigerado, tá? Pessoal, a maioria dos dicionários que eu procurei, ele aparece assim, ó, famigerado, pejorativo, que tem má fama, declarou guerra ao famigerado, bandido, tá? Então só no sentido pejorativo. Neste dicionário, tá, eu encontrei assim, famigerado, famoso, célebre, mau caráter, ó, adjetivo, famoso, célebre, e aí, mau caráter. Então, famigerado, hoje nós utilizamos muito mais como alguma pessoa má caráter, que tem uma má fama, famigerado. Antigamente se usava essa palavra para falar de uma pessoa que era célebre, né, que era muito conhecida, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque nós vamos lá, tá? Para a análise deste conto. Este conto é um pouquinho diferente dos outros dois, tá? Que os dois têm uma ligação mais forte com a questão da loucura. Esse aqui nem tanto. Então, como eu já falei anteriormente, né, nos outros contos, o Guimarães Rosa tem essa ligação muito forte, né, com o sertão. Tá? E esta história acontece no sertão. As primeiras histórias acontecem no sertão. Esta história acontece no sertão. E aqui a gente não parte de um neologismo, mas da questão da ambiguidade, né, dos duplos sentidos de uma palavra, que é essa palavra famigerado, né? O Guimarães que é o mestre em neologismos. O que acontece nesse conto? Chega um cara ali, né? O conto começa assim: foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Então o que acontece? Chega à porta dele um tropel. Ele vai à janela observar e lá chega um cavaleiro com mais 3 homens, né? E ele olha aquele homem parecia um jagunço, aquele homem mete medo, ele começa, aqueles 3 seriam seus prisioneiros, né? Aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunço até na escuma do bofe. Senti que não me ficava útil dar cara amena, mostrar-lhe temeroso. Então, não posso me... né? Eu não tinha arma ao alcance, e tanto tivesse também não adiantava. Com um pingo no i ele me dissolvia. O medo é a extrema ignorância em momento muito agudo. Observa, o medo é a extrema ignorância. Quem é ignorante é a pessoa que não tem conhecimento. Ele é um ignorante. Então pensemos nessa palavra agora, ignorância, tá? Então ele não vai mostrar esse medo, tá? O medo me miava. Convidei-o a desmontar, a entrar. O cara disse que não, né? Então ficava por ali. Até que o cara fala, por que ele veio ali? Eu vim perguntar a vosmecê uma opinião sua explicada. Olha a construção, que linda. Eu vim perguntar a vosmecê uma opinião sua explicada. E aí, né, ele vai, né, e demora um pouquinho para falar, né? E aí... tivesse aceitado de entrar em um café, calmava-me, né? Ele ficava mais calmo. Assim, porém, banda de fora, sem a graças de hóspede, nem surdez de paredes, tinha para um se inquietar, sem medida e sem certeza. Então ele estava com medo ali do cara. E aí o cara se apresenta. Vós-me-cê é que não me conhece. Damásio dos Siqueiras. Damásio dos Siqueiras. Estou vindo da serra. E aí... prestemos atenção nesse nome, Damásio. Damásio significa, né, vem do grego de vencedor. E Siqueiras vem de seca, né? Então, ou seja, uma pessoa seca, uma pessoa que não é regada, uma pessoa, né, o vencedor sem o conhecimento, sem florescer, sem brotar. Então, o vencedor sem conhecimento. E eles, né, sobre Damásio, quem não ouvira? Né? Era um cara que botou muito medo em muita gente, só que discutivamente ele andava ali tranquilo, né? Não se ouvia falar sobre mais nada. Aí fala novamente, né? O Damásio continuou: saiba vosmecê que na serra, por ultimamente, se compareceu um moço do governo, rapaz meio estrondoso, saiba que estou com ele à revelia.
Cai, eu não quero questão com o governo, não estou em saúde nem idade. Tá? Ele fala, já parei com isso, mas o rapaz foi lá falar comigo. O rapaz, muito acham que ele é de seu tanto esmiolado. Tá? E aí ele vai falar o que aconteceu. Tá? Ele recebe um rapaz do governo lá, e o que está inquietando ele? Lembra que ele veio perguntar algo, que ele queria saber a opinião, né, do dono lá da casa? E o que ele fala? Vós, Messias, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é. Lembra da ignorância? Agora o papel vai se inverter. O ignorante, né, é o jagunço. Ele não tem conhecimento e ele vai perguntar: Vós, Messias, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é. Famisgerado, faz-me-gerado, fal-mis-geraldo, famílias gerado. Ele não sabe nem pronunciar a palavra. E aí, né? aquilo pega, né? Ele não sabe pronunciar aquilo, é até engraçado, né? Só que aquilo, né? Ele fica meio vexado dentro da casa, mas ele vai responder. Quer dizer, ele vai responder não. Ele demora para responder, né? E o Damásio fala assim: saiba, vós, Messias, que saindo hoje da serra, desculpa. Saiba, vós, Messias, vou falar como tá aqui. Saiba, vós, Messias, que saí indoje da serra, que vim sem parar por essas 6 léguas, expresso direto por mor de lhe perguntar a pergunta pelo claro. Se sério se era, transiu-se-me. E aí, né? Ele fala ainda assim, né? Lá e por esses cameios de caminho tem nenhum homem ciente, nem tem o legítimo livro que aprende as palavras, nem dicionário, né? E ninguém sabe, porque isso é todo mundo ignorante. É gente para informação torta, por se fingirem de menos ignorâncias. Só se o padre, no São Ão é o lugar onde ele mora, capaz, mas com padres não me dou, eles logo engambelam. Ah bem, agora ele não gosta de padres. Se me faz mercê, vós mercê me fale, no pau da peroba, assim ó, né, na cara, no aperfeiçoado. O que é o que já lhe perguntei? Ele não consegue nem repetir a palavra. Se simples se digo, transfoi-se-me esses trizes. Famigerado? Aí ele pergunta, famigerado? Aí, né, sim, senhor. E ele pede, vós mercê declare. Aí ele fala, famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Então, ou seja, perceba que ele vai começando inóxio, célebre, notório, notável, né? Vindo mais para o informal, mais para a linguagem mais utilizada, né? Para ele poder entender melhor. E mesmo assim ele não entende. Vós mercê mal não veja em minha grossaria no não entender, mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de renegar? Farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum do êxito. São expressões neutras de outros usos, tá? E ele ainda não se convence, né? Famigerado, bem, é importante. Aí ele fala, né? É uma pessoa importante, que merece louvor, respeito. Vós Messias garante para a paz das mães, mão na escritura. Tá? Então, ou seja, para a chuva, colabore agora que o vídeo fique audível para vocês, tá? Porque tá chovendo bastante, tá? Então, para as paz das mães, mão na escritura, né? Ou seja, jura na Bíblia que é isso mesmo? Ele tá mentindo? Li aqui no começo pra vocês. Ele tá mentindo? Não, ele não tá mentindo. Só que ele sabe que não foi isso que o cara do governo quis dizer. O cara do governo quis dizer da forma pejorativa, mas ele não está mentindo. Olha, eu como o senhor vê com vantagens, o que eu queria uma hora dessas era ser famigerado. Bem famigerado, o mais que pudesse. Aí ele bem, né? E ele sai feliz, tá? Explorou, foi-se o alazão, não pensava no que o trouxera, tese para alto rir e mais o famoso assunto. Então, ou seja, ele se utiliza dos dois significados e dá o significado que mais convém para evitar uma morte. Provavelmente ele ia lá, que ele era jagunço, ele ia matar aquele cara do governo, né, que estava falando mal dele, tá?
Então, sem mentir, ele usa aquele sentido da palavra. Todos nós hoje usamos essa palavra, né? Tanto como eu falei para vocês, nos dicionários eu encontrei essa palavra só no sentido pejorativo, tá? Em um único dicionário dos que eu tenho aqui traz, né, como célebre, como também é o significado, mas já cai de desuso. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!